Seu primeiro ano no marketing de rede capítulo 1 ignorando o foguete da rejeição, faça da rejeição sua aliada, em vez de sua inimiga. O marketing de rede é um dos negócios mais divertidos e gratificantes do mundo, mas, eventualmente, todos os profissionais de marketing de rede enfrentam certos desafios generalizados e universais. Não importa quanto tempo participamos do marketing multinível, MLM, e não importa o quanto sejamos bem-sucedidos. Sempre existe a possibilidade de sermos temporariamente derrubados pela arma mais comum e perigosa de todas, o foguete da rejeição. Ele pode e vai atacar a qualquer momento, deixando-nos praticamente imóveis e destruindo nosso entusiasmo e animação, que são qualidades essenciais para o sucesso. Rejeição pelo seu cônjuge. Todos enfrentam rejeição na vida. Mas o que torna nossa forma de rejeição tão devastadora é que ela geralmente vem das pessoas que mais amamos e respeitamos. Nosso cônjuge, nossos pais, nossos melhores amigos e colegas de trabalho. Estamos convencidos de que a rejeição faz com que mais pessoas fracassem no MLM do que qualquer outro fator. E muitas vezes elas fracassam literalmente antes mesmo de começar, porque sua abordagem é racional, não emocional. Aqui está o cenário clássico. Bob está em um momento de transição na vida e aberto a uma mudança de carreira. Ele está receptivo a ouvir um novo conceito de negócio. Ele vai a uma reunião de marketing de rede. Pela primeira vez, tudo faz sentido. Ele pode ter considerado trabalhar nesse setor 4 ou 5 vezes antes, mas nunca esteve em um modo de mudança durante as apresentações anteriores. Agora, como está prestes a ser demitido, ele tem uma mentalidade de transição. Portanto, Bob não apenas começa a ver a sabedoria do networking, mas também se entusiasma com o potencial de ganhos. Ao longo da segunda metade da apresentação de 1 hora, ele começa a fazer uma lista mental dos amigos e colegas que ele sabe que seriam excelentes no recrutamento. Agora, vamos examinar 2 resultados possíveis. Independentemente de Bob realmente se inscrever ou não, ele está prestes a ser atacado pelo primeiro adversário neste negócio. A menos que a pessoa que conduz a apresentação prepare Bob e os outros para o que vai acontecer, apresentando certos fatos no final da primeira entrevista de recrutamento. Bob vai desistir antes mesmo de começar. Mais tarde, voltaremos aos detalhes específicos dessa história. Mas primeiro vamos ver o que acontece com Bob depois que ele sai da apresentação. Na verdade, examinaremos vários cenários. Como o momento é propício em sua vida. Bob está animado. E como Bob conhece várias pessoas que teriam talento natural para o recrutamento, ele mal pode esperar para contar a elas que encontrou a oportunidade definitiva. Se a pessoa que apresentou Bob ao MLM for do tipo que inscreve pessoas na primeira entrevista, Bob pode realmente preencher um contrato de distribuidor, prometendo voltar no sábado para o treinamento. É mais provável que ele não seja solicitado a se inscrever na primeira reunião, mas prometa pensar sobre o negócio e ligar de volta para o apresentador com sua resposta. No entanto, a menos que o recrutador prepare Bob cuidadosamente para a rejeição, Bob está fadado ao fracasso. Ele está animado, embora ainda não tenha admitido isso para ninguém. Mas Bob está prestes a ser pego de surpresa pelo foguete da rejeição, uma inevitabilidade raramente explicada adequadamente pela maioria dos recrutadores. Como ele não foi treinado, eis o que acontece. Primeiro, Bob encurrala sua esposa. Ele está muito animado e a conversa é mais ou menos assim. Querida, nossas preocupações podem ter acabado. Acho que Phil nos deu um presente de Deus. Você se lembra de como expliquei os cortes na minha empresa e como disse que eu poderia ser uma das futuras vítimas? Sim, Bob, mas você não acha mesmo que, depois de todos esses anos, poderia ser demitido? Quer dizer, você não estava falando sério, estava? Sua esposa acha isso inconcebível. Querida, escute, não importa. Eu estava na casa do Phil e ele e a Nancy entraram em um novo negócio que parece ótimo. Não acredito quanto dinheiro dá para ganhar e quanta liberdade se ganha. Querida, o Phil está prestes a receber o seu primeiro cheque gordo. E eu trouxe para casa algumas amostras dos produtos. A Nancy está impressionada com este creme e este shampoo. Toma, trouxe alguns para você experimentar. Ela quer que você lhe ligue. O foguete da rejeição está apontado diretamente para a cabeça do Bob e está prestes a ser lançado. A esposa de Bob pega os 2 pacotes de hidratante e shampoo dele. Olha para eles e depois para ele, incrédula.
Espere um minuto, Bob. Você está falando sério, não é? Deixe-me ver se entendi. Você está na sua empresa há 7 anos. Temos um carro da empresa, plano de saúde e acabamos de comprar a casa dos nossos sonhos. Seu chefe te ama como se fosse seu próprio filho e está prestes a te indicar para o Golden Acres Country Club. Eles demitiram alguns executivos ruins e agora você está pensando seriamente em desistir de uma carreira legítima e de todos aqueles anos que eu sofri para te ajudar a concluir seu MBA para fazer algum esquema de pirâmide. Por favor, Bob, me diga que isso é um pesadelo. Me diga que eu não estou ouvindo você dizer isso. Bob sorri e estende a mão para tocar o braço da esposa, mas ela o afasta, rosnando como um rato acuado. Ele não via aquele olhar no rosto dela desde que acidentalmente atropelou o cachorrinho no verão passado. Não, querida, você não está ouvindo. Temos uma chance de entrar cedo. Podemos ganhar mais de $20.000 por mês em um ano. Você tem ideia de quantas horas eu tenho trabalhado? O bebê chora quando eu o pego no colo porque sou praticamente um estranho. Eles demitiram 35 homens e mulheres neste trimestre e eu posso ser o próximo. Querida, olha, estou te dizendo, Phil e Nancy são nossos amigos. Eles não são. Oh, qual é, Bob? Interrompe sua esposa. Você mesmo disse que o Phil é irresponsável. Ele fracassou naquela empresa de pneus. Ele fracassou no seguro de vida. Depois, ele tentou aquele negócio idiota de cartões comemorativos e nós dois rimos da burrice disso. Bob, você não está pensando direito. Ela suaviza o tom e lança uma nova tática. Bob, querido, estamos bem. Você mesmo disse isso. Além disso, o que vou dizer aos meus pais? Que você deixou sua empresa para vender shampoo de porta em porta? Bob acabou de ouvir os mesmos argumentos conjugais que inúmeros outros homens e mulheres ouviram ao longo dos anos. Poderia facilmente ter sido Bob apresentar as mesmas objeções à sua esposa, que acabará de regressar da sua primeira apresentação séria de marketing de rede. Muitas vezes, é a esposa que é bombardeada por ofensas pessoais do marido. Se Bob simplesmente não tivesse dito nada até conseguir levar sua esposa à apresentação legítima de Phil e Nancy, o foguete da rejeição nunca teria sido lançado. Ou, se a abordagem tivesse sido emocionalmente positiva em vez de intelectualmente negativa, o resultado poderia ter sido diferente. Mas tenha em mente que, mesmo que as circunstâncias sejam diferentes, o resultado costuma ser o mesmo. Essa discussão poderia ter acontecido em uma manhã de domingo, após uma sessão de treinamento no sábado, na qual Bob já havia assinado um formulário de inscrição para distribuidor. Isso realmente não importa. O ponto é, estamos convencidos de que até 50% de todos os networkers potencialmente bem-sucedidos fracassam antes mesmo de começar porque seu patrocinador não os prepara para o foguete da rejeição do cônjuge. A tragédia é que essas mesmas circunstâncias poderiam ser facilmente minimizadas, se não completamente eliminadas, por meio de preparação e medidas proativas. É responsabilidade de todo recrutador preparar totalmente os candidatos para a rejeição e, em seguida, fornecer-lhes as ferramentas para superá-la. Phil deveria ter insistido para que Bob trouxesse sua esposa para uma apresentação completa, seja nesta primeira reunião ou em outra que se seguiria em breve. Além disso, ele deveria ter dito enfaticamente: Bob, não tente explicar isso para sua esposa até ter mais informações, ou melhor ainda, traga-a para nos conhecer. Rejeição pela família e amigos antes de apresentar soluções para o problema anterior. Vamos primeiro examinar outro cenário que ocorre com frequência. Embora os participantes sejam um pouco diferentes, o resultado é igualmente previsível e negativo. Começamos assumindo que a esposa de Bob está tão animada quanto ele com essa oportunidade de marketing de rede. Vamos também supor que Bob se inscreveu e que tanto ele quanto sua esposa foram treinados e preparados para qualquer rejeição. Inicialmente, Bob decide assumir a liderança até que seu novo bebê esteja um pouco mais velho. Sua esposa se juntará a Bob mais tarde. Bob pode antecipar as principais objeções usadas por potenciais participantes de MLM e memorizou uma resposta para cada uma delas. Na verdade, ele está bastante orgulhoso de seu conhecimento e talvez até um pouco arrogante em relação à sua capacidade de superar objeções. Bob está animado com suas novas habilidades de persuasão, acreditando com uma autoconfiança presunçosa que pode rebater efetivamente cada objeção. Ele está convencido de que, nessa batalha de inteligência,
Seus prospectos estão desarmados. Ele espera vencer todos os debates sobre marketing de rede e provar a cada um de seus amigos que seu novo empreendimento é muito superior aos negócios tradicionais. Equipado com esse conhecimento, ele pega o telefone e começa a ligar para seus 25 melhores clientes em potencial, aquelas pessoas com quem ele adoraria passar o resto da vida em uma parceria. Normalmente, um dos 3 resultados é previsível, então vamos avaliar todos os 3. Vencendo a batalha, o primeiro resultado é o que chamamos de vencer a batalha. Bob acaba de passar pela secretária de seu amigo íntimo e está começando sua conversa de prospecção. Este é um homem que Bob conhece desde o ensino médio. Suas vidas são bem diferentes agora, então eles se veem com pouca frequência, mas mantêm uma amizade calorosa. A conversa começa com um bate-papo informal. Mas vamos avançar para o diálogo real sobre o negócio. Bob começa sua abordagem. Sabe, Steve, a outra razão pela qual liguei é para tentar marcar um horário conveniente para vocês e Sally virem dar uma olhada em um novo negócio que minha esposa e eu temos. Steve interrompe. Bob, para mim, isso parece um daqueles esquemas de pirâmide. Não me diga que você e Christy foram enganados por um desses golpes. É claro que Bob foi treinado, embora de forma inadequada, para lidar com objeções e está preparado para a batalha. Na verdade, Steve, eu entendo sua relutância em analisar um negócio como esse. Mas tudo que peço é que você mantenha a mente aberta durante uma apresentação de 45 minutos. Deixe-me perguntar, Steve, terça ou quinta-feira seria melhor para você? Bob está orgulhoso de sua resposta pronta, mas, como veremos, seu orgulho é muito passageiro. Vamos lá, Bob. Nós nos conhecemos há muito tempo. Você pode deixar de lado os discursos decorados e ser direto comigo. Sal e eu não estamos nem um pouco interessados em um desses negócios. Na verdade, meu próprio pai foi enganado em um esquema envolvendo ouro no verão passado e investiu mais de $5.000 no negócio. Nunca conseguiu um único cliente e agora tem uma garagem cheia de moedas de ouro caras acumulando poeira. Diz Steve com gentileza, mas com firmeza. Nesse ponto, ou mesmo antes da conversa chegar a esse ponto, Bob deveria ter percebido que Steve não está no momento certo da vida para ver essa oportunidade. Ele não está nem um pouco aberto ao negócio, e qualquer coisa dita a partir de agora só vai afastar ainda mais Steve, portanto, prejudicar as chances de Bob abordar seu amigo mais tarde, quando ele estiver mais receptivo. Na verdade, sem que Bob saiba, ele pode causar danos irreparáveis à amizade deles ao continuar insistindo no assunto. Existe uma regra específica de 6 meses que apresentaremos mais adiante neste livro e que ajudará você a evitar o dilema de Bob. Mas, por enquanto, vamos supor que Bob não tenha conhecimento disso. Infelizmente, Bob é implacável. Ele sabe que está em um ótimo negócio e acredita que, se conseguir responder adequadamente a cada objeção, talvez consiga convencer Steve e sua esposa. Como Steve é um profissional que conhece muitas pessoas de qualidade, Bob está absolutamente convencido de que, de todos os seus amigos, Steve é o que tem maior potencial. Bob acredita que tudo o que precisa fazer é superar habilmente as objeções do amigo e terá um vencedor em sua linha de frente. Ele tem certeza de que vencerá a batalha. Mas isso não vai acontecer. E as razões para isso são simples. Steve não está no momento certo de sua vida para mudanças, e Bob abordou o amigo de maneira inadequada. Nesse cenário específico, as objeções e respostas a elas provavelmente continuarão por mais 5 ou 10 minutos. Em uma última tentativa de calar Bob, Steve pode realmente concordar em ir a uma apresentação. É claro que as chances de ele realmente comparecer são mínimas. Nesse cenário de vencer a batalha, é mais provável que o prospecto de Bob não compareça e, a longo prazo, ele até perderá a guerra. Incapaz de aplicar a regra dos 6 meses, a batalha nunca mais será travada, muito menos vencida. Em outras palavras, outro potencial grande profissional de marketing de rede é a história. E você pode apostar que Steve contará a outros 10 amigos em um futuro coquetel como seu antigo amigo, Bob, se tornou bizarro e frenético. Diga adeus a mais 10 possíveis profissionais de rede. Negativo-positivo. O segundo resultado é o que chamamos de positivo-negativo. Nesse cenário, no momento em que Bob menciona suas intenções, Steve intervém e aponta agressivamente o quanto odeia negócios com amigos. Detesta MLM ou qualquer outro esquema de pirâmide de negócios em casa,
e acrescenta: pelo amor de Deus, é melhor que isso nunca mais apareça no curso da nossa amizade. É claro que Bob cala a boca imediatamente e muda o assunto de volta para a conversa fiada. Ele se sente rejeitado porque seu bom amigo é tão positivo em relação ao fato de que a distribuição em rede é uma indústria podre. E como Steve é tão positivamente negativo em relação ao marketing de rede, Bob decide nunca mais oferecer a oportunidade ao seu amigo. Esse é um erro grave. Como explicaremos mais tarde, quando definirmos completamente a regra dos 6 meses. O bom rapaz, o terceiro resultado é o que chamamos de o bom rapaz. Um exemplo desse cenário é o seguinte: sabe, Steve, a outra razão pela qual liguei é porque minha esposa e eu nos envolvemos em um negócio que queremos compartilhar com você. Vai levar no máximo 1 hora e podemos nos encontrar na terça-feira à noite às 20 horas ou na quinta-feira às 19h30. Qual é melhor para você? Steve responde de forma agradável: nossa, Robert, parece ótimo. Você pode me contar um pouco sobre isso? Bem, Steve, prefiro não discutir isso por telefone, porque cerca de 90% é visual. Gostaria que você e a Sally assistissem a um breve vídeo, experimentassem alguns produtos e levassem para casa alguns folhetos para examinar. Mas posso dizer que esta empresa está se expandindo globalmente e está procurando novos recrutadores e treinadores que sempre quiseram ganhar mais de $25.000 por mês. Meu Deus! Bob, responde Steve, animado. 125 mil por mês. Uau! Posso lhe dizer agora mesmo que estamos sempre abertos a novas oportunidades. Especialmente quando há esse tipo de potencial de ganhos. Acho que quinta-feira seria a melhor opção. A que horas? Este último cenário é, na verdade, bastante comum quando novos distribuidores ligam para amigos. No MLM, nos referimos aos amigos como o mercado aquecido de alguém. Como a maioria dos familiares e amigos próximos não quer rejeitar você, eles muitas vezes concordam com coisas que não querem, apenas para serem quentes, daí a terminologia. Mas podemos garantir que, muitas vezes, até metade de todos os compromissos do mercado quente, e com isso nos referimos a amigos, familiares e associados, que se comprometem a ir à sua casa para uma apresentação privada de negócios não comparecem. E isso pode ser mais devastador do que qualquer outra forma de rejeição, porque você se sentirá enganado. Portanto, lembre-se, por mais simpáticos que sejam ao telefone, metade de seus familiares e amigos podem não comparecer às suas reuniões, especialmente se você lhes falar sobre produtos e brochuras, vídeos e amostras. Saber disso com antecedência ameniza a dor. Simplesmente, todas as pessoas detestam rejeição, especialmente rejeição por parte de amigos e familiares. Frank Pinelli, de West Lynn, Oregon, estava no negócio há apenas 1 semana quando passou por uma das piores rejeições de sua vida. Como ele explica, eu mal podia esperar para tomar café da manhã com um homem que eu respeitava e admirava. Como eu, ele era corretor de imóveis e muito bem-sucedido. Ambos estávamos deixando o mercado imobiliário para abrir nossos próprios negócios, e eu achei que isso nos daria motivos para nos apoiarmos mutuamente. Quando comecei a descrever meu negócio de networking para ele, sem hesitar, ele me disse que, mesmo que fosse um mendigo nas ruas empurrando um carrinho, a última coisa que faria na vida seria marketing de rede. Fiquei paralisado. Meu mundo, naquele momento, desabou. Um amigo respeitado tinha, com todas as palavras, me chamado de pior do que um mendigo vivendo nas ruas. 2 anos se passaram e hoje eu realmente tenho uma dívida de gratidão com meu ex-amigo. Ele me deixou tão furioso que jurei me tornar extremamente bem-sucedido apenas para mostrar a ele como estava errado. O fato de ele ter me tratado como um idiota é, até hoje, uma parte significativa do que me motiva. Hoje, Frank, junto com sua esposa, Joanne, ganha cerca de $5.000 por mês. Mas, em vez de ficarem sem teto ou, pior ainda, trabalharem 70 horas por semana como corretores imobiliários, como seu ex-amigo. Os dois são pais que ficam em casa cuidando de 2 filhos pequenos, e nas palavras deles, dividem o trabalho do negócio ao seu redor. Os amigos costumam ser os maiores ladrões dos nossos sonhos, e uma vez que um sonho é roubado, não é fácil recuperá-lo. Mas Frank e Joanne transformaram o que poderia ter sido um sonho roubado em um desejo ardente de alcançar todo o seu potencial. Hoje, ambos amam o que fazem e têm como objetivo chegar ao topo. E quando chegarem ao auge,
Será inegavelmente porque um parceiro de negócios tentou destruir suas esperanças e sonhos. Talvez quando chegarem ao topo, seu amigo corretor de imóveis decida se juntar a eles no negócio. Dennis Clifton, que junto com seu irmão David construiu nossa organização global mais forte, lembra-se de como estava animado com seu futuro quando se inscreveu pela primeira vez em maio de 1986. Antes que qualquer um de nós soubesse o que estava fazendo. Quando comecei a seguir minha lista, rapidamente percebi que não seria tão fácil quanto eu esperava. Quase todas as pessoas para quem liguei relutante em se encontrar comigo. Mas, apesar disso, minha atitude positiva se manteve, até uma manhã. Eu tinha um amigo que trabalhava como DJ em uma estação de rádio local. Liguei para ele no trabalho e comecei a explicar o que estava fazendo. Sua resposta foi algo que eu nunca tinha experimentado antes. Ele começou a rir alto. Não estou falando de um sorriso caprichoso ou uma risada amigável. Estou falando de uma gargalhada estrondosa, de partir o coração. Fiquei arrasado quando desliguei o telefone. Nunca tinha sido ridicularizado daquela forma antes. Então, todas as vozes começaram a surgir na minha cabeça. Por que diabos estou fazendo isso? Nada vale esse tipo de humilhação. Como ninguém parece querer fazer isso, talvez eles saibam de algo que eu não sei. Se eu desistir agora, nunca mais terei que passar por isso. Lembro-me de ter caído naquele buraco negro do qual tantos novos distribuidores nunca saem, quando meu telefone tocou. Era meu patrocinador, Mark Yarnell. Ele perguntou, "E aí, grandalhão, tudo bem?" Eu respondi, "Mark, você não vai acreditar, mas acabei de ser ridicularizado. E muito." Então contei tudo o que tinha acontecido. E adivinha o que ele fez? Ele começou a rir incontrolavelmente. Depois de alguns minutos, quando recuperou a compostura, ele disse, "Dennis, não se preocupe com esse idiota. Basta enviar a ele uma cópia do seu cheque daqui a 6 meses. Que resposta incrível! Pela primeira vez na vida, entendi o significado completo do velho ditado, quem ri por último, ri melhor. Hoje, mais de uma década depois, aquele homem que quase me expulsou do negócio ainda é DJ em Austin, Texas. Eu moro nas montanhas do Colorado com minha esposa e meus filhos e administro um negócio internacional com distribuidores em mais de 20 países ao redor do mundo. Ganhei milhões de dólares desde aquela primeira risada e posso garantir que valeu a pena. Deixe-os rir. Maria Perkins, de Santa Bárbara. Está na empresa há 8 anos e chegou ao 3º nível do seu plano de remuneração. Ela vê o seu papel no marketing de rede como um canal ou ponte para pessoas como ela, que se encolhem só de pensar em vendas. E recomenda que os seus associados abordem o negócio como consultores profissionais. Para se manter firme ao longo desses anos, ela reproduz a sua própria fita de imagens mentais na sua mente. Não importa se era meu irmão mais novo de 40 anos zombando dos meus esforços. As pessoas que juraram que apareceriam e não apareceram. Ou mesmo os amigos que de repente passaram a me ver como uma ex-presidiária prestes a enganá-los com meu mais novo golpe. Todos eles me levaram ao topo da montanha. E é aqui que vou ficar. Maria está convencida de que todos nós temos que seguir nossa própria agenda, não há de outra pessoa. Que você tenha a mesma sorte que Frank, Dennis e Maria quando um de seus amigos o menosprezar ou zombar de você. Mais tarde, discutiremos a melhor abordagem de amizade para minimizar a rejeição que esses distribuidores enfrentaram. Mas esperamos que aprender sobre suas batalhas contra a rejeição o ajude a lidar com as suas. Um bom vinho pode ser um subproduto de uvas azedas. Transforme suas batalhas em uma força motivacional e deixe que essa força o impulsione através dessas rejeições iniciais. Dennis está certo. Vale a pena. Preparando seus clientes em potencial para a rejeição, o foguete da rejeição pode ser lançado contra você a qualquer momento da sua carreira. E o problema é que você geralmente não percebe quando ele está chegando. É uma arma furtiva, pode assumir muitas formas diferentes e muitas vezes é irreconhecível até o momento do impacto. E então, acabou. Embora certamente não possamos ajudá-lo a antecipar todos os tipos possíveis de rejeição, podemos definitivamente prepará-lo para as formas de rejeição mais destrutivas. Evitar essas armas perigosas é bastante simples se você começar a programar seus profissionais de networking logo no início. Literalmente durante o encerramento da primeira reunião de recrutamento. Vamos preparar o cenário.
Você acabou de apresentar sua oportunidade de negócio de forma eficaz, seguindo um formato específico, que explicaremos em um capítulo posterior. E está convencido de que 3 dos 5 clientes em potencial sentados em sua sala estão extremamente entusiasmados com o potencial de renda. Eles fizeram todas as perguntas certas e você as respondeu da melhor maneira possível. Você exibiu o vídeo, explicou os números de forma muito clara e simples durante sua apresentação no quadro, entregou algumas amostras e, finalmente, explicou que o treinamento será aqui em sua casa no próximo sábado, às 10 horas. Você está pronto para os comentários finais. Comentários especificamente calculados para chamar a atenção deles para a rejeição e ajudá-los a evitá-la antes que sejam surpreendidos. Estamos irrevogavelmente convencidos de que a maioria das pessoas que saem da primeira apresentação animadas, mas nunca se inscrevem ou retornam para o treinamento, geralmente são vítimas do facilmente evitável foguete da rejeição. Veja como preparamos nossos clientes em potencial desavisados. Sugerimos que você memorize ou parafraseie isso para seu próprio uso, falando no singular ou no plural, conforme o caso. Pessoal, sei que alguns de vocês estão entusiasmados com os números que ouviram hoje. Percebo que vão querer fazer a vossa devida diligência, como qualquer empresário responsável faria. Mas sejamos realistas, se eu estiver certo, se realmente puderem ganhar este tipo de rendimento mensal e semi-aposentar-se em 3 a 4 anos, ou pelo menos ter uma liberdade pessoal e financeira substancial, teriam de ser burros para não aceitar este negócio. Mas quero alertá-los sobre as 2 principais causas de fracasso para que possam evitá-las enquanto fazem sua investigação. Não tenha medo de usar um comentário como sem cérebro com seus clientes em potencial. Não importa o quão bem-sucedidos ou profissionais eles pareçam. Nunca tivemos ninguém que não risse do comentário. Mas, mais importante, você está afirmando sua liderança óbvia. Uma qualidade que eles precisam desesperadamente observar em seu mentor antes de considerar ingressar em nosso setor. A primeira causa de fracasso ocorre quando novos profissionais de marketing de rede ouvem pessoas que não sabem do que estão falando. A segunda causa de fracasso resulta de eles não ouvirem aqueles de nós que sabemos do que estamos falando. Deixe-me dar um exemplo. É da natureza humana que, quando ficamos entusiasmados com algo, queremos partilhá-lo com os outros. Quer se trate de um novo sabor de gelado ou de uma oportunidade de negócio. Não importa, queremos partilhá-lo, especialmente com as pessoas de quem mais gostamos. Isso é normal com sorvete ou um bom filme. Mas não é certo compartilhar esse negócio com ninguém até que você esteja completamente treinado e conheça bem nossa empresa. Por quê? Porque a principal causa de fracasso em nossa profissão decorre do fato de as pessoas ficarem entusiasmadas com o enorme potencial de ganhos, e então, correrem para contar aos seus amigos e parentes mais próximos antes de ter a menor ideia de como fazer nosso negócio. É fundamental que você não diga nada a ninguém até que tenhamos lhe ensinado uma abordagem bem-sucedida. Se você começar a falar com seus parentes e amigos sobre esse setor, a maioria deles dirá que você enlouqueceu. E mesmo que você ache que tem todos os fatos, mesmo que saiba a verdade sobre o potencial de ganhos e mesmo que seus amigos, vizinhos e parentes não saibam de nada, eles ainda dirão que você é um idiota. E se 10 ou 20 pessoas seguidas questionarem sua sanidade, especialmente pessoas que você conhece e ama, você desistirá antes mesmo de começar. Portanto, nem tente convencer seu cônjuge sobre a oportunidade. Simplesmente traga aqui para uma apresentação o mais rápido possível. Agora! Eu sei que você acha que é forte o suficiente para evitar ser influenciado por pessoas que você sabe que são completamente ignorantes sobre a nossa empresa. Todo mundo pensa assim. E digamos que você seja. Digamos que mesmo que 20 amigos e parentes o rejeitem e digam que você é um imbecil, você não desmorona sob o peso das atitudes negativas deles. O verdadeiro problema é este. Uma vez que eles lhe disseram para não se envolver, mesmo que mais tarde você habilmente prove que eles estão errados e responda a todas as suas preocupações, eles não vão se inscrever. Lembre-se, uma vez que eles ridicularizaram você por entrar no MLM, eles não podem se dar ao luxo de se inscrever, porque isso seria o mesmo que admitir sua própria tolice. E, nesta era, muitas pessoas estão mais interessadas em gerenciar a impressão do que em assumir a responsabilidade por suas próprias vidas e criar independência financeira e liberdade de tempo. Portanto, até que você tenha se inscrito, assumido um compromisso e recebido treinamento profissional, não, e enfatizo isso, não aborde seus amigos.
parentes ou mesmo seu cônjuge com esse negócio até que tenhamos lhe ensinado como compartilhar essas informações com eles. Alguns dos seus melhores recrutas do mercado aquecido nunca se juntarão a você, não importa o quanto você seja bem-sucedido, se você os abordar de maneira inadequada. Anos de experiência nos ensinaram que a maior causa de fracasso resulta em ouvir pessoas que não sabem do que estão falando. O problema é o seguinte: os amigos e familiares dos novos clientes em potencial não sabem nada sobre sua empresa ou sobre o negócio de networking. E, em sua ignorância, eles têm certeza de que deve ser uma fraude. Até você se envolver financeiramente, eles sentem que você não está realmente comprometido. Portanto, eles farão tudo ao seu alcance para salvá-lo de cometer um grande erro. Quando você diz: "Ei, pessoal, estou me preparando para abrir um novo restaurante", pode contar com a resposta: "Tem certeza de que quer fazer isso?" Ouvi dizer que a maioria das startups vai à falência. No entanto, depois que você já tiver feito o investimento, sua família e seus amigos farão tudo ao seu alcance para apoiá-lo em seu novo empreendimento. Quando você disser: "Ei, pessoal, acabei de abrir um novo restaurante", a resposta provavelmente será: "Que bom para você! Quando podemos ir?" A rejeição da família e dos amigos é, de longe, um dos maiores desafios do marketing de rede. Mas você só pode mudar a atitude deles mudando a sua própria. Depois de elevar sua autoestima e seu nível de confiança. Só então você será capaz de ajudar os outros a elevar os deles, muitas vezes alterando suas opiniões, fortalecendo o apoio ou interesse da sua família e abrindo portas para seus amigos e associados. Concluímos nossa apresentação de negócios discutindo a segunda causa de fracasso: não ouvir aqueles que sabem do que estão falando. Se algum de vocês decidir se inscrever e se tornar meu associado de primeira linha, também deve estar disposto a reproduzir exatamente o que eu lhe ensino. Este negócio é totalmente diferente dos negócios tradicionais. Se você se inscrever e tentar reinventar a roda, irá fracassar. Então, prometam-me que seguirão nosso sistema ou... Francamente, prefiro nem que vocês se inscrevam. Felizmente, estamos em uma organização experiente e sabemos o que estamos fazendo. Seus primeiros 90 dias são críticos. E começamos a contagem hoje, quando vocês começam a tomar suas decisões. Esse diálogo é a forma como encerramos nossas apresentações de recrutamento em casa, quase literalmente. Na verdade, quando os candidatos estão se preparando para ir embora, frequentemente os lembramos uma última vez: não se esqueça, por favor. Não tente explicar este negócio a ninguém, especialmente ao seu cônjuge, até depois de ter sido treinado. Quando eles partem, já começamos a visualizá-los como parceiros. O foguete da rejeição pode ser evitado de forma bastante eficaz se for antecipado e totalmente compreendido pelos novos networkers e potenciais clientes. Na verdade, se você treinar adequadamente os novos colaboradores da linha de frente com base nos sistemas que apresentaremos ao longo deste livro, a rejeição será a menor das suas preocupações. Na verdade, quando os novos distribuidores terminam com seus potenciais clientes do mercado quente e entram no mercado frio, a rejeição é uma de suas maiores aliadas. Por quê? Porque quanto mais cedo for possível determinar que um potencial cliente não está receptivo a uma oportunidade de marketing de rede, mais cedo o distribuidor poderá arquivá-lo para um acompanhamento de 6 meses e passar para potenciais clientes viáveis sem perder tempo. Como tantos profissionais de marketing de rede, Paul Del Vecchio e Jennifer Talloy, de Berkeley, Califórnia, ainda estão lutando para construir seu grupo. E, devido à sua visão positiva, ele está crescendo lentamente. Mas a rejeição tem sido o maior obstáculo a ser superado, especialmente no primeiro ano. Nas palavras do próprio Paul, tenho certeza de que existem pessoas que entram no MLM e chegam ao topo com facilidade, mas esse não foi o meu caso. Eu abandonei a faculdade e passei minha juventude dedicando-me à poesia, ao violão clássico e à filosofia oriental. Não tinha experiência em negócios. Passava a maior parte do tempo isolado e dirigia uma velha picape Chevy 76 com um para-choque torto que não tinha dinheiro para consertar. Sendo um pouco introvertido por natureza, eu teria que descrever meu primeiro ano no MLM como diplomata sul-americano que, em uma elegante recepção na embaixada, tentou explicar em seu inglês hesitante porque ele e sua esposa não tinham filhos. Minha esposa, ela é impenetrável. Mas quando isso claramente não evocou a resposta que ele esperava, ele tentou novamente. Quero dizer, ela é insuportável. Perplexo com as expressões chocadas deles, ele tentou mais uma vez.
Não, não, o que quero dizer é que ela é inconcebível. Eu me sentia tão inadequado quanto aquele diplomata em minhas habilidades de comunicação enquanto carregava minha caminhonete e ia até o distrito comercial para abordar estranhos. De terno sobre muito dinheiro e tempo livre e... Deixe-me dizer, eles não acharam nada engraçado. E então eu tentei sistematicamente tudo sob o sol para evitar a dor da rejeição. Incluindo a arte de gerenciar uma linha descendente inexistente, mas sempre volta a ser uma questão de agir e manter uma atitude positiva e aberta. Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, me ajudou a entender que meu estado de espírito deve ser de crença absoluta no que estou comunicando aos outros e na minha capacidade de transmitir a mensagem, não apenas uma mera esperança ou um desejo. Para mim, esse negócio tem sido o melhor curso de autodesenvolvimento do mundo. Ao sair de casa para prospectar, aprendi que posso criar uma de duas mentalidades. Posso me esforçar para ser bem recebido por aqueles que abordo, e esse é um processo de uma etapa chamado perseverança. Ou posso tentar evitar a dor da rejeição. E essa é uma fórmula de 3 etapas. Não dizer nada, não fazer nada, não ser nada. A persistência, aliada à crença absoluta, nunca pode ser derrotada. E é exatamente por isso que sabemos que Paul e Jenny prosperarão abundantemente. Relutância em ligar muitas vezes. O simples medo e a antecipação da rejeição mantêm os novos networkers em casa. O medo de começar é uma das principais causas de fracasso em nosso setor. É um fenômeno óbvio, mas não falado. Os novos profissionais de marketing se escondem atrás da necessidade de estudar mais os produtos ou participar de mais algumas reuniões. Observando como você faz isso repetidamente, mesmo que já tenham visto isso 10 vezes. Eles participam alegremente de uma reunião de treinamento após a outra. Investem tempo em seu novo negócio ouvindo fitas de áudio sobre como prospectar e superar objeções, e, em geral, fazem tudo o que é possível para evitar a prospecção real. Eles se envolverão em todos os tipos de atividades improdutivas apenas para evitar ter que, nas palavras da grande Nike, simplesmente fazer. Então, após dias, semanas e, às vezes, até meses desse trabalho ocupado, eles decidirão que esse negócio simplesmente não funciona. Afinal, eles não conseguiram construir uma organização. A razão é clara para todos, exceto para eles. A mera antecipação da rejeição leva à relutância em ligar, o que pode levar ao fracasso, e muitas vezes leva. Frequentemente. Cerca de uma semana antes de desistirem, ouvimos a essência de seu fracasso na observação. Se algo não acontecer logo, teremos que arrumar um emprego para pagar as contas. Nos negócios tradicionais, as coisas podem simplesmente acontecer, mas no marketing de rede, o sucesso vem para aqueles que fazem as coisas acontecerem. E, a propósito, a relutância em ligar não é uma experiência limitada aos não profissionais. Muitas vezes, são os executivos mais sofisticados que carregam essa fobia secreta. Não de serem realmente rejeitados, veja bem, mas do medo de que possam ser. Mark recrutou o prefeito de uma grande cidade do sul e, após 6 meses de atividade praticamente nula, pediu ao prefeito sua lista de contatos. Ele relutantemente entregou seus 25 principais nomes. Mas Mark não conseguiu encontrar uma única pessoa para quem o prefeito tivesse realmente ligado. Na análise final, o prefeito teve que admitir que tinha medo de ligar para esses amigos porque se aproximava um ano eleitoral e ele não queria arriscar prejudicar sua reputação com seus eleitores. Ele desistiu, sem nunca ter ligado para um único cliente em potencial por causa de seu medo de rejeição. Mais tarde, ele teve a audácia de declarar publicamente, após fracassar em uma segunda empresa de marketing de rede pelo mesmo motivo, que MLM é uma fraude. Ele chegou a essa conclusão sem nunca ter ligado para um único cliente em potencial. Não ser levado a sério, aqueles que superam os medos iniciais de começar muitas vezes são atacados por outros elementos do foguete da rejeição. É comum entre as mulheres não serem levadas a sério, uma das formas mais degradantes de rejeição. É comum que um potencial cliente interessado, a quem uma profissional de marketing de rede mostra a oportunidade de negócio, pense algo como: vou ter que conversar com minha esposa sobre esse pequeno negócio em casa. Não é um caso de a mulher ser ineficaz ou o homem ser humilhante, é apenas que a maioria dos homens não consegue se identificar com uma recrutadora que trabalha em casa. E se ela estiver distribuindo cosméticos ou algum outro produto ou serviço com o qual ele não consegue se identificar, isso só serve para agravar o problema. Não importa o quão forte seja uma líder feminina,
Em alguns casos, o ego masculino não pode ser acalmado apenas por ela. Nessas ocasiões, a rejeição potencial pode ser evitada com a ajuda de um upline ou parceiro masculino para fechá-los. Isso não é codependência, mas sim parte da natureza e do valor intrínsecos do que chamamos de fechamento duplo gênero, pois o nosso é um negócio baseado em equipe. Os associados do primeiro ano não precisam fechar os negócios sozinhos. É o trabalho em equipe que dá aos líderes o direito de receber remuneração multinível. Em algumas situações, as mulheres descobriram que seus desafios de gênero vêm de dentro, e não de fora. Historicamente, os homens têm mais autoconfiança, enquanto as mulheres ainda lutam contra baixa autoestima. Durante anos, algumas mulheres dependeram financeiramente de seus maridos e frequentemente foram preteridas em promoções no local de trabalho. Percebemos que isso está mudando nos Estados Unidos, mas esse fenômeno ainda é predominante nas culturas orientais e entre as gerações mais velhas. As mulheres têm muito a oferecer a este setor, às suas empresas, aos seus maridos e parceiros masculinos e, certamente, aos membros de suas próprias organizações. O problema decorre de uma falta de consciência em todo o setor sobre o quanto as mulheres têm a oferecer e como as qualidades femininas são necessárias no mercado global atual. O papel das mulheres está à beira de uma mudança explosiva, juntamente com sua imagem. Se você suspeita que está sendo rejeitada por causa de uma atitude que projeta, reserve um tempo para trabalhar em seu crescimento pessoal antes de tentar construir uma organização. Leia livros, participe de seminários e ouça fitas de áudio para melhorar sua autoimagem. Cerque-se de pessoas positivas que constantemente lembram seu valor como pessoa e as contribuições que você é capaz de fazer. Livre-se de qualquer resquício de autoestima negativa, qualquer bagagem emocional que você possa estar carregando e tenha orgulho de si mesmo. É importante entender que você tem uma grandeza e um potencial ilimitado para elevar todos ao seu redor. Pratique exalar sua força interior com a cabeça erguida e você verá uma diferença imediata em sua aceitação geral, seu sucesso na liderança e sua renda. Talvez nenhuma mulher nos 45 anos de história do marketing de rede tenha exemplificado melhor a transição que pode ocorrer na vida de uma mulher quando ela começa a aceitar e projetar sua força do que Kate Denison. Aos 30 anos, Kate Denison acordou e percebeu que estava vivendo um pesadelo. Ela estava em um casamento abusivo e sua filha de 12 anos sofria ao ver a mãe sendo maltratada. Ela decidiu que era a hora de agir. Ela deixou o marido e se mudou para a pequena cidade de Basal, no Colorado, onde começou a trabalhar como faxineira para sustentar a si mesma e a filha. Embora sua vida pessoal tenha melhorado drasticamente nos anos seguintes, suas finanças estavam em frangalhos. Mas, sem um diploma, havia poucas opções disponíveis para ela. Kate sempre acreditou que tinha talento e mentalidade para se tornar milionária. Mas sua introdução ao MLM foi a primeira vez que ela teve contato com negócios sem limites e sem grande investimento de capital. Em 5 anos, ela estaria relaxando na praia de San Diego, em sua casa dos sonhos, com seu marido, Mark Hoggle, que compartilha seus objetivos e sonhos. Muitas pessoas conheceram Kate Denison e sua notável história no best-seller Wave 3, de Richard Poole. Mas ninguém consegue escrever sobre Kate de forma tão dramática e precisa quanto Mark Yarnell, que a patrocinou pessoalmente e foi seu mentor nos primeiros anos neste negócio. Quando conheci Kate Denison em Aspen, Colorado, em 1987. Ela era uma mãe solteira que morava em um pequeno apartamento de um quarto e fazia o possível para sustentar sua família com sua modesta renda de empregada doméstica. Eu implorei ao nosso corretor de imóveis para me ajudar a encontrar uma empregada doméstica. Porque recebíamos muitos amigos e nossa casa rapidamente se tornou uma espécie de pousada. A propósito, mude-se para Aspen e você descobrirá quantos amigos têm afeição por você. Kate concordou em me encontrar como um favor à sua melhor amiga, a corretora. Mas na verdade já havia decidido não aceitar o emprego. Naquela época, ela já limpava várias casas e se sentia exausta. Por outro lado, ela realmente precisava do dinheiro e tinha uma dívida de gratidão com a corretora pelos inúmeros empregos que ela havia arranjado para Kate depois que ela deixou seu casamento abusivo. Quando Kate entrou na minha casa naquele primeiro dia, fiquei imediatamente impressionado com 2 coisas. Primeiro, ela era obviamente extrovertida. Segundo, ela tinha entusiasmo, um sorriso muito caloroso e, embora trabalhasse como empregada doméstica, era definitivamente uma pessoa sociável. Naturalmente, o velho recrutador Yarnell apareceu, como geralmente acontece quando encontra uma personalidade forte. Mas,
No caso de Kate, suprimi meu entusiasmo tão rapidamente quanto ele surgiu, principalmente porque queria dedicar um ano inteiro ao esqui na neve, ao voo livre e à redação da primeira edição do meu livro Power Multilevel Marketing. E, sinceramente, embora eu ensine aos novos distribuidores a não brincar de Deus, ou seja, nunca qualificar os clientes em potencial e sempre presumir que todos têm potencial para ter sucesso, eu violei meu próprio ensinamento. Decidi que, apesar do entusiasmo dela, não iria patrocinar minha empregada doméstica em uma cidade de 2.000 habitantes, porque as chances de sucesso dela eram mínimas. Que idiota eu fui! Depois de finalmente acordar do meu torpor em inscrevê-la, Kate prontamente inscreveu todos os possíveis candidatos em Basal e Aspen. Depois se mudou para San Diego e gradualmente construiu um negócio que a transformou em milionária. Depois de reconhecer minha própria estupidez em pré-julgar uma empregada doméstica, tomei a decisão de nunca mais violar o único preceito definitivo em nosso setor. Há uma semente de grandeza em todos. Nunca qualifique candidatos por qualquer motivo. Quase uma década depois, Kate Denison é uma das verdadeiras heroínas do marketing de rede. À medida que mais mulheres como Kate se juntam ao nosso setor e continuamos a ouvir mais histórias financeiras e emocionais de ascensão da pobreza à riqueza, as mulheres continuarão a ocupar cargos de importância em números cada vez maiores. E, como Richard Poe apontou corretamente em Wave 3, a abordagem simplificada de Denison lhe serviu bem. Ela passou de uma humilde empregada doméstica milionária em apenas alguns anos. Em 1997, Kate foi nomeada uma das 10 mulheres de destaque no Diretório Internacional de Marketing de Rede de Jerry Hoffman. Passamos uma tarde esquiando na Suíça durante o inverno de 1997 e, quando voltamos para casa, vimos a familiar luz vermelha em nossa secretária eletrônica sinalizando que tínhamos uma mensagem. Aquela simples mensagem de 2 minutos significou tanto para nós quanto qualquer outra conquista em nossas vidas. Mark apertou o botão liga-desliga. A máquina rebobinou e lá estava, com a voz embargada, nossa associada da linha de frente, Kate Denison. Sua mensagem era simples: obrigada por acreditarem em mim. Naquela tarde, Kate e seu maravilhoso parceiro marido, Mark Hoggle, receberam do escritório central o broche de milionários, significando que haviam ganho mais de $1 milhão, entrando assim para o seleto clube dos milionários da empresa. Kate estava tão emocionada e agradecida, e sua mensagem era tão comovente, que nos sentamos e silenciosamente derramamos lágrimas de alegria. Naquele breve momento, o propósito que mais nos motiva no marketing de rede foi cumprido. Até hoje, podemos escrever sem equívocos que você poderia tirar tudo o que possuímos, nossa renda, toda a nossa linha descendente, casas e carros, e nosso envolvimento no marketing de rede seria justificado em sua totalidade pela alegria que sentimos por Kate e Mark naquela tarde. Raramente, se é que alguma vez, uma experiência da vida nos tocou tão profundamente como a breve mensagem de Kate. Kate tem uma força interior, uma crença pessoal e uma autoestima inconfundível que lhe permitiram passar de empregada doméstica a milionária. Acreditamos que existem milhares de mulheres como ela. E todas poderiam ter sucesso se conseguissem se livrar de sua programação limitada. Para qualquer mulher que se sinta atacada pelo foguete da rejeição por causa de sua própria luta autoimposta com uma autoimagem negativa, sugerimos que escolha outra mulher de sucesso como mentora. Permita que ela oriente em cada passo do caminho e reproduza seus passos para o sucesso. Não leve a rejeição para o lado pessoal. Os novos associados devem ser ensinados que um não, obrigado não é uma rejeição pessoal. Uma garçonete servindo café em uma cafeteria pode ouvir não, obrigado de um cliente e não, por enquanto de outro. Ela pode ouvir já estou satisfeito, obrigado ou até mesmo não gosto de café. Mas nenhuma dessas respostas a faz correr para o banheiro chorando porque todos os seus clientes a rejeitaram. No entanto, isso é comparável ao que acontece com os novos distribuidores. Eles levam o não, independentemente de como é dito, muito para o lado pessoal. Em nosso setor, uma recusa em participar da oportunidade geralmente significa não é o momento certo para mim agora. Ocasionalmente, significa não gosto de vendas diretas. Mas nunca significa não gosto de você. Pense na prospecção em MLM como um processo de triagem. Assim como a garçonete que anda com uma cafeteira. Estamos apenas procurando aqueles que gostariam de ter o que temos a oferecer. Aceitar o não é apenas parte do processo de encontrar aqueles que dizem sim.
Considere este fato: das primeiras 67 pessoas que Mark abordou para se juntarem à sua organização, 66 disseram não. Esse início lento se deveu principalmente ao fato de Mark ter abandonado seu mercado aquecido. Ele era pastor na época e achava que seria um conflito de interesses abordar os membros de sua igreja. Então, ele começou em um mercado predominantemente frio. Mais tarde, ele finalmente recrutou alguns paroquianos, depois de ter certeza da estabilidade de longo prazo de sua empresa. No entanto, seus primeiros clientes em potencial foram contatados por telefone e todos, exceto um, rejeitaram suas ofertas de ver uma apresentação. Mark sentiu vontade de desistir naquele momento, e seu patrocinador realmente fez isso naquela semana. Em vez disso, Mark ligou para Richard Kahl, seu mentor Pliny, que o convenceu a permanecer no negócio. Se o patrocinador Pliny original de Mark não tivesse desanimado com a rejeição e continuado envolvido, ele teria, após 5 anos, ganhado mais de $1 milhão por ano apenas com a linha descendente de Mark. Quando nos casamos e unimos nossas redes de afiliados em 1991, esse valor havia mais que dobrado. É isso que o foguete da rejeição pode custar a uma pessoa. A rejeição pessoal é uma das emoções humanas mais difíceis que alguém pode experimentar. Mas, como todos sabemos, a vida é uma questão de equilíbrio, e onde há rejeição, também deve haver aceitação. Lidar com isso é uma tarefa contínua. Em determinado momento, a rejeição quase levou Phil Means, de Grapevine, Texas, a abandonar o networking. Como ele explica, eu tinha uma boa carreira, com 17 anos no ramo de joias no atacado, antes de me envolver com marketing de rede. Essa carreira me proporcionou um bom estilo de vida, amigos maravilhosos e um ego profissional. Fazer a transição para o MLM significou recomeçar, forçando-me a sair da minha zona de conforto. Ao abordar amigos, familiares e colegas do ramo de joalheria para serem meus clientes ou se juntarem a mim no negócio, observei mudanças de personalidade. Os amigos ficaram frios e desconfiados. Minha família começou a rir. Os colegas do ramo de joalheria responderam com preocupação pela minha sanidade. Doeu quando eles pareceram achar que eu estava me aproveitando deles e abusando de nossos relacionamentos. Eu queria apenas dizer, tudo bem. Esqueça e voltar para minha zona de conforto e minha vida segura no ramo de joalheria. Quase desisti completamente do marketing de rede. Esses sentimentos continuaram durante meus primeiros 18 meses no MLM porque meus amigos eram importantes e a aceitação deles era crucial. Então, percebi algo. Alguns membros da minha linha descendente começaram a me agradecer. Eles expressaram sua gratidão pela minha ajuda e por levá-los a grandes mudanças em suas vidas. Uau! O reconhecimento fez meu coração bater forte e meus olhos se encherem de lágrimas. Percebi que, se desistisse e voltasse para o meu negócio de joias, talvez perdesse meus novos amigos e colegas de trabalho, de quem eu realmente gostava mais. Os profissionais de marketing de rede são pessoas atenciosas, generosas, solidárias e entusiasmadas que, como eu, buscam sucesso, paz e liberdade. Os negócios tradicionais oferecem essas coisas para poucas pessoas, enquanto o sucesso é possível para muitas no marketing de rede. Lembrar agora que quase desisti por causa do meu orgulho ferido me ajuda a entender o que meus novos representantes enfrentam. Abandonar meu antigo eu e me tornar uma nova pessoa foi realmente uma transição dolorosa. A coisa mais difícil que já fiz foi deixar a zona de conforto do meu negócio de joias. Mas, como resultado da minha recém-descoberta liberdade pessoal, crescimento pessoal e sentimentos de gratidão, encontrei uma zona de conforto maior e melhor. Sempre serei uma networker, grata por Deus abrir portas, dar coragem para atravessá-las e fornecer a luz para guiar meu caminho. Não falar com pessoas suficientes se conversarmos com apenas uma dúzia de pessoas ao longo de uma semana. A rejeição por parte dessas poucas pessoas se torna maior do que a vida. Se entrarmos em contato com algumas dezenas de pessoas por semana, a rejeição não será um problema, porque algumas sempre se envolverão. Lembre-se desta lei do equilíbrio. Aumente o número de abordagens e diminua o impacto da rejeição. Susan tinha uma média de 10 contatos por semana em seu negócio porque trabalhava meio período e tinha uma agenda extremamente ocupada. Como trabalhava com sua lista de mercado aquecido, ela tinha uma alta taxa de respostas positivas. 5 prometeram comparecer à sua reunião de negócios na terça-feira à noite para saber mais sobre essa oportunidade. 2 realmente apareceram.
Mas nenhum deles assinou. Tudo que ela conseguia pensar era nas 3 pessoas que não apareceram e no fato de que elas nem tiveram a cortesia de ligar para cancelar. Mais 4 semanas desse tipo de rejeição e ela estaria fora do negócio. Por quê? Porque seus números de prospecção são muito pequenos. Susan pode ser uma prospecta hipotética em nosso exemplo, mas uma prospecção com números tão baixos pode, e de fato já forçou, potenciais lendas a sair do negócio, abatidas pela rejeição. A menos que, como trabalhador em tempo parcial, você esteja abordando pelo menos 5 a 10 clientes potenciais por dia, você não está levando a sério o sucesso neste negócio. Como trabalhador em tempo parcial sério, esses números devem aumentar e, como trabalhador em tempo integral, eles podem crescer para 30 ou mais por dia, uma vez que você entre no mercado frio. Participar de reuniões e ler brochuras não conta como tempo real. Ao iniciar seu negócio, se sua meta é construir uma organização, 80% do seu tempo deve ser gasto na prospecção. Todas as outras atividades são tarefas secundárias até que você tenha alcançado um certo nível de sucesso. Não se torne um participante profissional da plateia. Saia das arquibancadas e entre em campo. Ao contrário de Susan, nós 2 prospectamos um grande número de pessoas quando começamos a construir nossas organizações individuais. Antes de se casar com René, o maior rejection rocket de Mark foi lançado quando 6 dos seus 7 executivos de linha de frente abandonaram o barco e entraram no negócio de vitaminas em 1986. Ele não perdeu apenas 6 dos 7 distribuidores, ele perdeu líderes importantes. Essa é a rejeição definitiva. Mais uma vez, ele contou com Richard Kahl para mantê-lo focado na importância da perseverança. Considere o impacto da inspiração de Richard. Houve 2 grandes vitórias. Primeiro, o único executivo distribuidor que permaneceu até hoje nos rende mais de 50% de nossa renda. Segundo, como Mark continuou a abordar um grande número de clientes em potencial. Ele tinha mais 7 executivos qualificados que logo substituiriam aqueles que haviam saído. Lembre-se, é a magnitude do número de clientes em potencial que abordamos que nos impede de reagir exageradamente àqueles que rejeitam nossas abordagens. Prospectar um número pequeno torna a rejeição maior do que a vida. Prospectar um número grande concentra nossa atenção naqueles que dizem sim. Se você entrar em contato com 100 pessoas ao longo de uma semana, 20 das quais dizem, sim, estou interessado em ver o que você tem a oferecer. E 80 das quais dizem, não, obrigado, seu foco estará no lado positivo. Dessas 20, você ficará animado com as 3 que se inscreveram, em vez das 80 que não se interessaram. Por outro lado, se você abordar apenas 10 pessoas, das quais 2 dizem que estão dispostas a dar uma olhada e depois decidem não aceitar, sua atenção inevitavelmente se concentrará nas 10 que não aceitaram. O marketing de rede começa como um jogo de números e evolui para um negócio de pessoas, à medida que uma organização legítima de networkers entusiasmados é construída. A síndrome do foco restrito. Muitas pessoas cometem o erro de provocar a rejeição ao apresentar um foco muito estreito. Elas frequentemente promovem um único produto ou apenas uma divisão de sua empresa, em vez de criar um apelo amplo, enfatizando a renda alavancada e o tempo livre que resultam de pedidos de produtos e serviços comumente usados. O marketing de rede é intrinsecamente projetado para atrair a todos. Não se destina a ser um clube elitista, nem é eficaz se você promover apenas uma única linha de produtos. No entanto, tanto os novatos quanto os veteranos costumam cometer esse erro. Algumas pessoas não conseguiram ganhar tanto quanto deveriam quando sua empresa adicionou uma nova e empolgante divisão nutricional no início dos anos 90. E a razão é óbvia. Mesmo estimativas liberais sugerem que menos de 30% da população usava suplementos vitamínicos naquela época. Assim, 7 em cada 10 pessoas abordadas apenas com a nova divisão simplesmente não estavam interessadas. Elas não se identificavam com produtos nutricionais e não estavam dispostas a mudar seu comportamento. A divisão original sobre a qual a empresa foi fundada consistia em produtos de higiene pessoal. 100% da nossa população toma banho, lava o cabelo, faz a barba, hidrata a pele, usa desodorante e escova os dentes com regularidade razoável. Portanto, o sucesso teria sido mais generalizado se os distribuidores tivessem oferecido as 2 linhas de produtos em suas apresentações, evitando assim os problemas desnecessários criados pelo foco limitado. Ainda mais significativo, eles deveriam ter vendido aos clientes em potencial o sonho americano, muito dinheiro e tempo livre.
Quase todo mundo está interessado em maneiras de alcançar a riqueza. Portanto, concentre suas apresentações na liberdade pessoal e financeira, certificando-se de chamar a atenção dos seus clientes em potencial para todos os seus produtos, serviços e divisões. Essa abordagem abrangente é como as lendas acabam construindo organizações grandes e dinâmicas. Transformando a rejeição em motivação positiva, John Corkill trabalhou por 10 anos em uma grande seguradora de títulos, a mesma em que seu pai trabalhou por mais de 40 anos. Eles gostavam de trabalhar juntos e compartilhavam um histórico de sucesso. Quando a política corporativa se tornou insuportável, John, com a compreensão e o apoio de seu pai, foi trabalhar para um concorrente e triplicou sua renda durante o primeiro ano. Nos 5 anos seguintes, ele alcançou uma renda de 6 dígitos. Então, devido a uma fusão, foi demitido. Seu pai, ainda na seguradora de títulos original, agora era responsável por iniciar uma nova divisão e ofereceu ao filho um cargo em tempo integral. Mas a empresa só podia pagar uma ninharia em comparação com sua renda anterior. Uma semana antes de começar o trabalho, John foi apresentado ao marketing de rede. Ele encontrou a empresa certa e optou por trabalhar em tempo integral imediatamente. Depois de receber a notícia, o comentário de seu pai foi: John, acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa. No entanto, se você falhar nessa, sempre poderá vender maquiagem, já que uma das maiores empresas está sediada aqui mesmo em Dallas. Mas, faça o que fizer. Só espero que você não venha à minha casa tentar empurrar seus produtos para o seu próprio pai. Eu sei tudo sobre marketing de rede. Essas pessoas ganham $200 por mês e 9 em cada 10 fracassam. John garantiu ao pai que sua desaprovação em relação à nova carreira que ele havia escolhido era compreensível e que ele simplesmente não queria depender do pai para o sustento normal da família. Quando John não ficou na defensiva, algo mudou no pai, que pareceu perceber que estava tratando o filho como um oportunista. Ele pediu a John que se sentasse e começou a perguntar sobre seus objetivos. Quando o pai se convenceu de que o filho estava totalmente comprometido em se tornar um dos 10 que tem sucesso, como ele havia feito na empresa em que ambos trabalhavam, a relação pai-filho voltou aos trilhos. Para John, a história da rejeição que se transformou em aceitação de seu pai se tornou uma força motriz que o motivou a continuar com seu novo negócio de marketing de rede. Além de estar no caminho certo, agradecido pela rejeição e eventual aceitação de seu pai, John planeja se aposentar ao mesmo tempo que seu pai para que possam desfrutar da riqueza juntos, grato por seu pai tê-lo colocado no caminho certo. A reação à rejeição familiar muitas vezes pode ser redirecionada, tornando-se uma força positiva para construir seu negócio. Resumo: o fracasso no marketing de rede geralmente resulta de 2 problemas. A abordagem argumentativa do novo distribuidor ao recrutar pessoas da linha de frente que já deixaram claro que não é o momento certo em suas vidas. A crença equivocada de que o objetivo é superar objeções, inscrever pessoas a qualquer custo e, em seguida, arrastá-las até a linha de chegada por meio de sistemas de motivação e gestão. Se os clientes potenciais do mercado quente ou frio forem abordados de maneira adequada, eles só rejeitarão sua oferta se o momento não for oportuno. Nesse caso, você deve recuar gentilmente e abordá-los novamente a cada 6 meses. A rejeição é sua aliada, não sua adversária, e, se tratada adequadamente, ela agilizará suas atividades de recrutamento e, na verdade, preparará você para um resultado positivo. Não fale sobre este negócio com amigos ou parentes até que você tenha se comprometido e sido treinado. Faça questão de ensinar isso no final da sua apresentação. Ao começar a conversar com clientes em potencial, você tem a opção de criar uma das 2 mentalidades. Você pode se esforçar para ser bem recebido por aqueles que abordar, preparando-se para uma resposta amigável. Você pode tentar evitar a dor da rejeição não dizendo nada, não fazendo nada, não sendo nada. A persistência, aliada à crença absoluta, nunca pode ser derrotada. Quando você não estiver recebendo o apoio que deseja da família e dos amigos, comece primeiro concentrando-se em sua própria atitude e as mudanças no comportamento deles virão naturalmente. Depois de estar preparado, comece imediatamente a pegar no telefone e ligar para as pessoas da sua lista. Não deixe que a relutância em ligar e o medo da rejeição o impeçam de começar sua aventura no marketing de rede. Confie na credibilidade dos seus líderes upline. Lembre-se de que você está no negócio por conta própria, mas nunca está sozinho. Como seu patrocinador, os clientes em potencial veem você como seu mentor e líder.
Se você estiver com baixa autoestima, leia, estude, ouça fitas. Participe de seminários e faça tudo o que puder para continuar trabalhando no seu crescimento pessoal. À medida que você cresce pessoalmente, seu negócio de networking também cresce, e, à medida que seu negócio cresce, você também cresce. Construir muito lentamente é desanimador e, muitas vezes, faz com que os networkers se concentrem naqueles que rejeitaram a oportunidade, em vez de naqueles que aceitaram o convite para conhecer o negócio. O crescimento do seu negócio será diretamente proporcional ao número de pessoas que você prospecta regularmente, diariamente. O marketing de rede é um jogo de números após os primeiros 90 dias de marketing caloroso. Ele se torna um negócio de pessoas quando os distribuidores começam a interagir com seus patrocinadores para construir suas organizações. A rejeição não deve ser levada para o lado pessoal, mas apenas como uma indicação de que o momento não é oportuno na vida das pessoas. Persevere com todo o seu entusiasmo para se motivar a fazer este negócio corretamente. Prospectar um número pequeno de pessoas faz com que a rejeição pareça maior do que realmente é. Prospectar um número maior concentra sua atenção naqueles que disseram sim. Não cometa o erro de apresentar um foco muito restrito, ou seja, promover um único produto ou apenas uma divisão da sua empresa. Crie um apelo amplo, enfatizando a renda alavancada e a liberdade de tempo com base na geração de pedidos de produtos e serviços comumente usados. Ao vender a retalho, ofereça aos seus clientes a oportunidade de redirecionar seus gastos com produtos de uso comum que eles já utilizam. Informe seus clientes sobre todos os seus novos produtos ou serviços, comprometendo-se assim a mudar o comportamento deles. A rejeição pode ser redirecionada para se tornar uma força positiva na construção do seu negócio.